O relógio da torre da igreja marcava 5:30 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar a praça central de Goiânia. O inverno de 2024 havia chegado com força incomum, e a temperatura beirava os 10 graus naquela madrugada de junho. A praça, normalmente movimentada durante o dia, apresentava um cenário melancólico nas primeiras horas. Alguns moradores de rua se aqueciam ao redor de uma pequena fogueira improvisada, enquanto outros permaneciam encolhidos sob marquises e bancos, protegidos por papelões e cobertores velhos. Entre essas pessoas, uma figura chamava atenção pela juventude e pela postura. Mariana Santos, de apenas 20 anos, estava sentada em um banco próximo ao chafariz central, abraçando uma mochila desgastada como se fosse seu bem mais precioso. Seus cabelos castanhos, antes bem cuidados, agora apresentavam aspecto descuidado de quem não tinha acesso a um banho há dias. Suas roupas, embora limpas, mostravam sinais de desgaste, e seus tênis brancos estavam sujos de terra e poeira das ruas. O que mais chamava atenção em Mariana, porém, era seu olhar. Diferente dos outros moradores de rua que demonstravam resignação ou revolta, seus olhos refletiam uma mistura de desespero e determinação. Ela acariciava constantemente a barriga, onde uma pequena saliência revelava uma gravidez de aproximadamente 4 meses. Seus lábios se moviam em orações silenciosas, pedindo proteção para o bebê que carregava. Há 3 dias, Mariana havia saído de casa pela última vez. A memória daquele momento ainda atormentava o rosto de decepção da mãe, os gritos furiosos do pai, as palavras cruéis que foram proferidas. Você é uma vergonha para esta família. Como pode estar grávida aos 20 anos, sem nem mesmo estar casada? Não queremos mais você aqui. Suma da nossa vista e não volte mais. As palavras do pai ecoavam em sua mente, como um eco doloroso que não cessava. Jovem havia tentado explicar que o pai da criança havia desaparecido assim que soube da gravidez, que ela também estava assustada e precisava de apoio, mas nada do que disse conseguiu amolecer o coração dos pais. Eles eram pessoas rígidas, de valores tradicionais, que viam a gravidez da filha como uma mancha na honra da família. Mariana foi obrigada a fazer uma pequena mochila, com o pouco que conseguiu carregar e deixar a casa, onde havia nascido e crescido. Desde então ela vagava pelas ruas de Goiânia, dormindo onde conseguia, alimentando-se de restos de comida que encontrava no lixo, ou da caridade de algumas pessoas bondosas. Tinha tentado procurar abrigos, mas todos estavam lotados. Algumas igrejas ofereciam refeições, mas ela se sentia constrangida em pedir ajuda. Ainda guardando o orgulho de quem não estava acostumada àquela situação, o frio da madrugada a fazia tremer incontrolavelmente. Ela puxava o casaco fino tentando se aquecer, preocupada não apenas com seu próprio bem-estar, mas principalmente com o bebê que carregava. Havia lido em algum lugar que o frio excessivo poderia prejudicar o desenvolvimento do feto, e essa preocupação a mantinha acordada durante a maior parte das noites, do outro lado da cidade. Em uma mansão no setor marista, Leonardo M.V. Leterno Costa iniciava mais um dia de sua rotina disciplinada. Aos 61 anos, o cantor sertanejo mantinha hábitos que haviam se tornado rituais sagrados ao longo de sua carreira de mais de 4 décadas. Acordava invariavelmente às 5 da manhã, mesmo nos dias em que não tinha compromissos profissionais. Sua primeira atividade era sempre a mesma: uma sessão de vocalizes no estúdio particular que havia construído em sua propriedade. Leonardo sabia que a voz era seu instrumento de trabalho mais precioso, e por isso a tratava com cuidado religioso. Depois dos exercícios vocais, dedicava-se à composição, período em que sua criatividade fluía com mais facilidade na Quela Manha. De junho, enquanto dedilhava o violão e rabiscava algumas notas em um caderno, Leonardo sentia uma inquietação diferente. Havia acordado com uma sensação estranha, como se o dia reservasse algo especial. Era supersticioso, como muitos artistas, e prestava atenção a esses pressentimentos, que, ao longo dos anos, haviam se mostrado certeiros em várias ocasiões. Depois de 2 horas de trabalho no estúdio, Leonardo tomou seu café da manhã junto com Poliana Rocha, sua esposa há quase 3 décadas. Conversaram sobre os compromissos do dia, os projetos em andamento e os planos para o final de semana. Poliana mencionou que tinha reunião com uma instituição de caridade da qual era patrona. E isso despertou em Leonardo uma reflexão sobre a responsabilidade social que sua posição lhe conferia. Às vezes me pergunto se estamos fazendo o suficiente para ajudar as pessoas, comentou Leonardo, mexendo distraidamente no café. Temos tanto, e há tanta gente precisando de ajuda básica. Poliana concordou,
lembrando dos diversos projetos sociais que já apoiavam, mas reconhecendo que sempre havia mais a ser feito. Por volta das 7h30, Leonardo decidiu sair para uma caminhada. Era outro hábito seu, caminhar pelas ruas de Goiânia, observando a cidade acordar, encontrando inspiração nas pequenas cenas do cotidiano. Muitas de suas músicas mais famosas haviam nascido dessas caminhadas matinais, quando sua mente estava mais receptiva às histórias que via pelas ruas. Desta vez, porém, decidiu pegar o carro e dirigir sem destino específico. Quarry Over Parts, da cidade que não visitava há tempo, reconectar-se com suas origens humildes. Leonardo nunca havia esquecido de onde veio, e essa lembrança constante o mantinha conectado com a realidade da maioria das pessoas. Era aproximadamente 8h da manhã, quando Leonardo dirigia pela Avenida Goiás no centro da cidade. O trânsito estava começando a se intensificar, e ele reduziu a velocidade para observar melhor o movimento das pessoas. Foi então que seu olhar foi atraído pela movimentação na praça central. Havia um grupo de pessoas em situação de rua, cenário infelizmente comum em qualquer cidade grande. Mas algo específico chamou sua atenção. Uma jovem estava sentada, sozinha, em um banco, separada do grupo principal. Sua postura era diferente. Havia uma dignidade em meio ao desespero que tocou profundamente o coração de Leonardo. Ela não parecia estar ali há muito tempo, e havia algo em sua expressão que sugeria que aquela não era sua condição natural. Leonardo estacionou o carro em uma vaga próxima e caminhou até a praça. Conforme se aproximava, pôde perceber mais detalhes. A jovem era muito nova, provavelmente ainda adolescente, e estava claramente grávida. Suas roupas, embora sujas, eram de boa qualidade, sugerindo que ela vinha de uma família de classe média. Seus sapatos, apesar de desgastados, eram de marca, e ela carregava uma mochila que parecia conter poucos pertences. O que mais impressionou Leonardo foi o cuidado com que ela acariciava a barriga. Mesmo em meio ao desespero de sua situação, era evidente o amor que sentia pelo bebê que carregava. Essa imagem o emocionou profundamente, lembrando-o de quando Poliana estava grávida de seus filhos, e do cuidado e proteção que ele sentia necessidade de oferecer. "Bom dia, querida", disse Leonardo, aproximando-se com cuidado para não assustá-la. "Tudo bem com você?" Mariana ergueu os olhos, e o reconhecimento foi imediato. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Menos ela, estava diante de uma das maiores estrelas da música sertaneja brasileira, alguém que ela havia crescido ouvindo no rádio e vendo na televisão. "Eu estou bem, senhor", murmurou Mariana, tentando esconder o desespero e a vergonha que sentia. Sua voz era suave, educada, confirmando a impressão de Leonardo de que ela vinha de uma família estruturada. "Posso me sentar aqui com você?", perguntou o cantor, apontando para o espaço ao lado dela no banco. Mariana acenou positivamente, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Leonardo sentou-se ao seu lado, sem se importar com o olhar curioso dos transeuntes que começavam a reconhecê-lo. Alguns pararam para observar de longe, tirando fotos discretas com os celulares, mas ele ignorou completamente a atenção externa. "Como você se chama?", perguntou Leonardo com a voz gentil, que havia conquistado milhões de corações ao longo de sua carreira. "Mariana, senhor Leonardo", ela respondeu, ainda em choque. "Mariana Santos." O cantor sorriu, repetindo o nome. "Para ser a mesmo, é um nome bonito. E me conta, Mariana, há quanto tempo você tá aqui na praça?" A pergunta simples fez com que os olhos de Mariana se enchessem de lágrimas. "3 dias, senhor", ela respondeu baixinho, a voz embargada pela emoção. Eu não tenho para onde ir." As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, e ela tentou limpá-las rapidamente com as costas da mão. Leonardo sentiu o coração se apertar. Havia algo na história daquela jovem que o tocava profundamente, talvez porque ele próprio havia passado por dificuldades em sua juventude, ou talvez porque, como pai, não conseguia imaginar como alguém poderia abandonar a própria filha em momento de tanta necessidade. "Pode me contar o que aconteceu, Mariana?" "Só se você quiser, claro", disse ele, sua voz carregada de compaixão. "Às vezes ajuda a conversar sobre nossos problemas." Mariana hesitou por um momento, mas havia algo na presença de Leonardo que a fazia se sentir segura, protegida, entre soluços. Ela contou sua história. A descoberta da gravidez, o abandono do namorado, a reação violenta dos pais, a expulsão de casa. Leonardo escutou em silêncio, sem interromper, apenas balançando a cabeça, em gestos de compreensão e apoio. Quando ela terminou de falar, ele permaneceu em silêncio por alguns momentos, absorvendo tudo o que havia ouvido. Mariana disse finalmente,
Você é muito corajosa. Sei que não parece assim agora, mas você é. Estar aqui, lutando por você e por seu bebê, isso é coragem. Suas palavras foram como um bálsamo para o coração ferido da jovem. E que saiba que você não está sozinha. Não vou deixar você passar por isso sozinha. Leonardo sabia que não podia simplesmente dar as costas àquela situação. Sua consciência, moldada por anos de experiências de vida e pela educação que recebera de seus pais, não permitiria que ele ignorasse o sofrimento daquela jovem. Além disso, havia algo na história de Mariana que o lembrava de sua própria juventude, quando ele e o irmão Leandro lutavam para sobreviver e realizar seus sonhos. Mariana, você não pode continuar dormindo na rua, especialmente estando grávida, disse ele, sua voz firme mas gentil. Isso não é seguro nem para você, nem para o bebê. Vou te ajudar a sair dessa situação. A jovem o olhou com uma mistura de esperança e desconfiança. Era difícil acreditar que alguém, especialmente uma pessoa famosa, estaria disposto a ajudá-la sem pedir nada em troca. Mas por que, Sr. Leonardo? Perguntou ela, sua voz ainda fraca. O senhor nem me conhece. Por que se importaria comigo? Leonardo sorriu, uma expressão que combinava tristeza e determinação. Porque já estive em situações difíceis, Mariana. Porque sei como é se sentir abandonado pelo mundo. E porque acredito que todos merecem uma segunda chance. Ele explicou que havia crescido em uma família pobre, que havia passado por dificuldades financeiras extremas antes de conseguir o sucesso. Quando Deus nos abençoa com prosperidade, temos a responsabilidade de estender a mão para quem precisa. Disse, não é caridade. É justiça. É o que qualquer pessoa decente faria. Leonardo tirou o celular do bolso e fez algumas ligações rápidas. Primeiro, ligou para o gerente de um hotel próximo, explicando que precisava de uma suíte para uma situação de emergência. Depois, contatou um médico obstetra de sua confiança, explicando que tinha uma amiga grávida que precisava de atendimento urgente. Vamos primeiro te levar para um lugar onde você possa tomar um banho quente, comer uma refeição decente e descansar, explicou Leonardo. Depois, vamos providenciar atendimento médico para você e para o bebê. Uma coisa de cada vez. Tá, bem. Mariana assentiu. Ainda sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo, eles caminharam até o carro de Leonardo, um veículo discreto que ele usava quando queria passar despercebido. Durante o trajeto até o hotel, Leonardo fez mais algumas ligações, organizando os detalhes da ajuda que ofereceria. Ligou para Poliana, explicando a situação e pedindo apoio. Inicialmente, sua esposa demonstrou preocupação. Não era a primeira vez que Leonardo ajudava pessoas em dificuldades, mas a situação de Mariana parecia particularmente complexa. Leonardo, você precisa ter cuidado, disse Poliana ao telefone. Como podemos ter certeza de que ela está sendo sincera? E se for alguém tentando se aproveitar da sua bondade? Era uma preocupação legítima. Menos pessoas famosas frequentemente são alvo de golpistas e oportunistas. Eu entendo sua preocupação, amor, respondeu Leonardo, olhando para Mariana pelo retrovisor. Mas você deveria ver essa menina. Ela está genuinamente desesperada e está grávida. Não posso simplesmente ignorar isso. Poliana suspirou, conhecendo bem o coração generoso do marido. Tá bem, mas vamos ser cautelosos. E vamos fazer tudo da forma correta, através de assistentes sociais e profissionais. O hotel, escolhido por Leonardo, era de categoria média alta, localizado no setor Bueno. Quando chegaram, o gerente já os esperava, discretamente informado sobre a situação. Mariana foi levada para uma suíte no 5º andar, um espaço que para ela parecia um palácio depois de 3 dias na rua. Quando a porta se fechou atrás dela, Mariana finalmente permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Now Iramapin, lágrimas de alívio, mas também de gratidão e de uma esperança renovada, que ela pensava ter perdido para sempre. O banheiro da suíte tinha uma banheira grande, com água quente abundante, um luxo que ela não experimentava há dias. Enquanto Mariana se banhava, Leonardo aguardava na recepção, fazendo mais ligações para organizar a rede de apoio que seria necessária. Contactou uma assistente social que já havia trabalhado com ele em outros projetos sociais, explicando a situação e pedindo orientação sobre os procedimentos legais corretos. Leonardo, é louvável sua intenção de ajudar, disse a assistente social, mas precisamos fazer tudo dentro da lei. Vou preparar um plano de assistência social que atenda às necessidades dela e do bebê, mas que também proteja você de possíveis complicações legais. Ela explicou que seria necessário um acompanhamento psicológico, avaliação médica completa e um plano de integração social que garantisse a independência de Mariana a longo prazo. Após o banho, Mariana vestiu roupas limpas que Leonardo havia mandado comprar, peças simples, mas confortáveis,
apropriadas para uma gestante. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Pela primeira vez em dias parecia uma jovem normal, não uma moradora de rua. O almoço foi servido. No quarto, uma refeição balanceada que Leonardo havia solicitado especificamente para uma gestante. Mariana comeu com apetite, sentindo o corpo responder positivamente à nutrição adequada. Enquanto comia, ela conversou mais abertamente com Leonardo sobre sua situação, sua família, seus sonhos interrompidos pela gravidez. Eu estava no 3º ano do ensino médio, contou ela. Queria fazer faculdade de pedagogia, sonhava em ser professora de crianças pequenas. Quando descobri que estava grávida, tudo desmoronou. O pai do bebê desapareceu, meus pais me expulsaram, e eu não sabia mais o que fazer. Leonardo escutou atentamente, fazendo perguntas que demonstravam seu interesse genuíno pela história dela. E esse sonho de ser professora ainda existe? Perguntou. Mariana sorriu pela primeira vez em dias. Sim, ainda existe. Na verdade, agora que você é mãe, sinto que entendo ainda mais as crianças. Acho que seria uma professora melhor. Então vamos trabalhar para que você realize esse sonho, disse Leonardo com determinação. Gravidez não é o fim da vida, Mariana, é o começo de uma nova fase. E você vai ser uma mãe maravilhosa e uma excelente professora. Nos dias seguintes, Leonardo mobilizou uma verdadeira rede de apoio para Mariana. Poliana, inicialmente cética, se envolveu pessoalmente. No caso, depois de conhecer a jovem, conversaram longamente, e Poliana ficou impressionada com a maturidade e sinceridade de Mariana. Ela é uma menina especial, Leonardo, disse Poliana após a primeira conversa. Inteligente, educada e com um amor genuíno pelo bebê que carrega. Não é uma oportunista. É uma jovem que simplesmente precisa de apoio para se reerguer. A partir desse momento, Poliana se tornou uma das principais defensoras de Mariana, oferecendo não apenas apoio material, mas também o carinho maternal, que a jovem tanto necessitava. Leonardo contactou seus filhos, contando sobre a situação e pedindo apoio. Zé Felipe, sempre ativo nas redes sociais, começou a postar conteúdos sobre a importância de ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Sem mencionar diretamente o caso de Mariana, mas conscientizando seus seguidores sobre a questão. João Guilherme, por sua vez, se ofereceu para ajudar com questões práticas. Sendo mais próximo da idade de Mariana, ele conseguia entender melhor as dificuldades que ela enfrentava. Pai, posso ajudar ela com estudos? Preparação para o vestibular quando ela estiver pronta. Tenho contatos em universidades que oferecem bolsas para mães jovens. Ofereceu a assistente social que Leonardo havia contactado. Doutora Carmen Oliveira, especialista em casos de vulnerabilidade social, assumiu o acompanhamento oficial do caso. Ela preparou um plano completo de assistência que incluía acompanhamento psicológico, atendimento médico especializado, curso profissionalizante e apoio para a conclusão dos estudos. Mariana é um caso típico de jovem que precisa de apoio temporário para se reerguer, explicou doutora Carmen. Ela tem todas as condições para se tornar independente, apenas precisa de suporte durante esse período de transição. O trabalho de vocês pode mudar completamente o destino dela e do bebê. O acompanhamento médico foi assumido pelo Dr. Roberto Mendes, obstetra experiente que atendia a família de Leonardo há anos. Ele fez uma avaliação completa do estado de saúde de Mariana e do bebê, constatando que, apesar dos dias difíceis na rua, ambos estavam bem. O bebê está se desenvolvendo normalmente, informou o médico. Mariana é jovem e saudável, e com acompanhamento adequado, não há motivos para preocupação. Vamos garantir que ela tenha todo o suporte médico necessário durante a gravidez. Quando a notícia da ajuda de Leonardo a Mariana começou a vazar para a imprensa, as reações foram imediatas e divididas. Alguns veículos de comunicação retrataram a história como um belo gesto de solidariedade, destacando a generosidade do cantor e a importância de ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Outros, porém, levantaram questionamentos sobre a veracidade da história. Alguns colunistas de fofoca sugeriram que poderia ser uma estratégia de marketing, ou que Mariana poderia estar se aproveitando da bondade do cantor. Como sabemos se essa história é verdadeira? Não seria a primeira vez que alguém tenta se aproveitar da fama de Leonardo, especulavam. Houve também críticas de setores mais conservadores, que questionavam se Leonardo não estava incentivando a promiscuidade ao ajudar uma jovem mãe solteira. Alguns comentários nas redes sociais foram particularmente cruéis, sugerindo que Mariana deveria arcar com as consequências de seus atos sozinha. Leonardo decidiu não responder diretamente às críticas, mas fez uma declaração pública através de suas redes sociais. Sempre acreditei que nossa missão na vida é ajudar o próximo quando podemos. Mariana é uma jovem corajosa que precisa de apoio,
e estou orgulhoso de poder oferecê-lo. Quem critica um gesto de solidariedade revela mais sobre si mesmo do que sobre a situação. A declaração gerou ainda mais polêmica, mas também trouxe apoio de outros artistas e personalidades. Vários colegas de Leonardo se manifestaram publicamente, elogiando sua atitude e destacando a importância de ações sociais concretas. Fafá, de Belém, comentou: Leonardo sempre foi um exemplo de generosidade. Sua atitude com essa jovem mostra o caráter de uma pessoa que nunca esqueceu suas origens. Chitãozinho e Chororó também se manifestaram, lembrando que sempre viram Leonardo como um amigo generoso e solidário. 3 meses após o encontro na praça, Mariana havia se transformado completamente. Instalada em um apartamento pequeno mas confortável que Leonardo alugara para ela, a jovem havia recuperado não apenas a saúde física, mas também a autoestima e a confiança no futuro. O acompanhamento psicológico com a doutora Mônica Reis havia sido fundamental para que ela processasse o trauma do abandono familiar e desenvolvesse estratégias para lidar com os desafios da maternidade adolescente. Mariana demonstrou uma resiliência excepcional, comentou a psicóloga. Ela conseguiu transformar uma situação de extrema vulnerabilidade em uma oportunidade de crescimento pessoal. Paralelamente ao acompanhamento psicológico, Mariana havia se matriculado em um curso técnico em administração, área escolhida por oferecer boas oportunidades de emprego e horários flexíveis que permitiriam conciliar trabalho e maternidade. Ela se destacava como uma das melhores alunas da turma, demonstrando uma dedicação que impressionava os professores. Mariana é uma aluna exemplar, disse a professora Ana Paula Santos. Ela estuda com uma determinação que raramente vejo em jovens da sua idade. É evidente que ela vê na educação uma forma de garantir um futuro melhor para ela e para o filho. A barriga de Mariana já mostrava claramente a gravidez. Agora, no 7º mês, ela havia feito amizade com outras gestantes durante as consultas de pré-natal, e muitas delas não acreditavam quando ela contava como havia chegado até ali. Você é um exemplo para todas nós, disse uma delas. Mostra que sempre existe uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. Leonardo visitava Mariana regularmente, sempre acompanhado de Poliana ou de algum membro da equipe de assistência social. Essas visitas não eram apenas para verificar como ela estava, mas haviam se tornado encontros genuinamente carinhosos. Mariana havia se tornado quase como uma filha adotiva para o casal. Você me ensina tanto quanto eu posso ensinar a você, disse Leonardo durante uma dessas visitas. Sua força e determinação são inspiradoras. Você me lembra porque é importante nunca desistir dos nossos sonhos. Essas palavras eram particularmente significativas, vindas de alguém que havia enfrentado suas próprias dificuldades para chegar ao sucesso. A repercussão do caso de Mariana chegou aos ouvidos de seus pais através de vizinhos e conhecidos. Inicialmente, eles se mantiveram irredutíveis em sua posição, afirmando que a filha havia escolhido seu caminho e deveria arcar com as consequências sozinha. Porém, conforme a história ganhava dimensão pública, e eles começaram a receber críticas da comunidade local, a pressão social começou a surtir efeito. Alguns amigos próximos da família começaram a questionar a atitude dos pais, sugerindo que talvez fosse hora de reconsiderar a situação. Vocês não acham que já puniram Mariana o suficiente? Perguntou uma vizinha próxima à família. Ela é jovem, cometeu um erro, mas não merece ser abandonada assim, e vocês vão perder a chance de conhecer o neto de vocês. Mariana, Dona Rosa, foi a primeira a demonstrar sinais de arrependimento. Ela havia passado noites em claro, se perguntando se haviam tomado a decisão correta. Quando soube que a filha estava sendo ajudada por Leonardo, ficou dividida entre o orgulho de ver que Mariana havia encontrado ajuda e a vergonha de saber que estranhos estavam fazendo o que ela, como mãe, deveria estar fazendo. Seu Joaquim, pai de Mariana, era mais resistente à ideia de reconciliação. Homem de valores rígidos, criado em uma época onde a honra da família era considerada sagrada, ele ainda via a gravidez da filha como uma vergonha. Porém, a pressão da esposa e os comentários da vizinhança começaram a abalar suas convicções. Foi Dona Rosa quem tomou a iniciativa de procurar Mariana. Ela ligou para a assistente social, pedindo informações sobre como poderia entrar em contato com a filha. Doutora Carmen explicou que qualquer aproximação deveria ser feita com cuidado, respeitando o tempo e os sentimentos de Mariana. O primeiro encontro entre mãe e filha foi marcado para acontecer no consultório da psicóloga, em um ambiente neutro e com acompanhamento profissional. Dona Rosa chegou nervosa, sem saber o que dizer à filha que havia expulsado de casa meses antes. Quando Mariana entrou na sala, o primeiro impulso de Dona Rosa foi chorar. Sua filha estava irreconhecível, menos bem cuidada, com roupas bonitas,
a barriga redonda, evidenciando a gravidez avançada. Ela parecia uma mulher madura, não mais a adolescente que havia saído de casa. Mariana, minha filha, disse Dona Rosa, a voz embargada. Eu queria te pedir perdão. Nós erramos. Erramos muito. Você é nossa filha, e nunca deveríamos ter te abandonado assim. Mariana escutou em silêncio, as lágrimas correndo pelo rosto. Era uma conversa que ela havia imaginado 1000 vezes, mas que nunca soube como seria na realidade. Mãe, disse Mariana finalmente, eu entendo que vocês ficaram decepcionados comigo. Eu também fiquei decepcionada comigo mesma. Mas eu precisava de vocês, e vocês me deram as costas quando mais precisei. Suas palavras foram ditas sem raiva, mas com uma tristeza profunda, que cortou o coração de Dona Rosa. A psicóloga mediou a conversa, ajudando ambas a expressarem seus sentimentos, sem se machucarem ainda mais. Explicou que a reconciliação é um processo gradual, que exige tempo e trabalho de ambas as partes. Mariana cresceu muito durante esses meses, disse a doutora Mônica. Ela se tornou uma jovem madura e responsável. Vocês podem se orgulhar da filha que tem? Essa afirmação foi importante para a Dona Rosa, que havia passado meses se questionando sobre que tipo de pessoa sua filha havia se tornado. Após o primeiro encontro, Dona Rosa começou a visitar Mariana regularmente. Eram encontros, inicialmente, tensos, mas que gradualmente se tornaram mais calorosos. Dona Rosa ficou impressionada com a transformação da filha, menos sua maturidade, sua determinação, seu amor pelo bebê que carregava. Você se tornou uma mulher forte, minha filha, disse ela durante uma dessas visitas. Mais forte do que eu imaginava que você pudesse ser. Mariana sorriu, um sorriso que ainda carregava a dor da rejeição inicial, mas que também mostrava perdão e esperança. Seu Joaquim demorou mais para aceitar a situação. Apenas 2 semanas antes do parto de Mariana, ele finalmente concordou em visitá-la. O encontro foi ainda mais emocionante que o primeiro com a mãe. Seu Joaquim, homem de poucas palavras, olhou para a filha grávida e simplesmente começou a chorar. Perdão, minha filha, disse ele, abraçando Mariana. Eu sou um homem teimoso e orgulhoso, e quase perdi a melhor coisa da minha vida por causa disso. Você é minha filha, e eu te amo, não importa o que aconteça. Foi um momento de cura para toda a família, um reconhecimento de que o amor verdadeiro supera qualquer erro ou decepção. Leonardo acompanhou todo esse processo de reconciliação com satisfação. Ele havia sempre acreditado que a família era a base de tudo, e via na reconciliação de Mariana com os pais um sinal de que sua intervenção havia produzido frutos além do que imaginara inicialmente. Durante uma conversa com Mariana, ele expressou sua alegria com a situação. Família é tudo, Mariana, disse Leonardo. Eu sempre soube que seus pais a amavam, mesmo quando agiram de forma errada. O amor verdadeiro às vezes fica nublado pelo orgulho e pela decepção, mas sempre encontra um jeito de ressurgir. Suas palavras refletiam sua própria experiência como pai, e os desafios que havia enfrentado ao longo dos anos com seus próprios filhos. A reconciliação também teve impactos positivos na preparação para a chegada do bebê. Dona Rosa, que havia perdido a oportunidade de acompanhar os primeiros meses da gravidez da filha, agora se dedicava intensamente a ajudar nos preparativos. Ela e Poliana se tornaram aliadas na organização do enxoval e na preparação do quarto do bebê. Enquanto isso, a história de Mariana e Leonardo continuava repercutindo positivamente na sociedade. Várias organizações não governamentais que trabalhavam com jovens em situação de vulnerabilidade entraram em contato com a equipe do cantor, propondo parcerias para ampliar o alcance da ajuda oferecida. Uma dessas organizações, a Mães Jovens do Brasil, convidou Mariana para se tornar embaixadora de uma campanha nacional de conscientização sobre gravidez na adolescência e apoio familiar. Inicialmente tímida, Mariana gradualmente aceitou participar de algumas atividades, descobrindo que tinha talento natural para falar em público e conectar-se com outras jovens em situações similares. Mariana tem uma história poderosa para contar, explicou a coordenadora da organização não governamental, Maria Helena Cardoso. Ela representa a esperança para milhares de jovens que passam por situações parecidas. Sua experiência mostra que é possível se reerguer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A primeira palestra de Mariana foi em uma escola pública de Goiânia, para uma turma de adolescentes. Ela contou sua história de forma honesta, sem romantizar as dificuldades, mas enfatizando as lições aprendidas e as oportunidades que surgiram. Não, estou aqui para dizer que foi fácil, disse ela aos estudantes. Foi a experiência mais difícil da minha vida, mas aprendi que podemos escolher como reagir aos nossos problemas. Podemos nos deixar destruir por eles, ou podemos usá-los como degraus
para crescer e nos tornar pessoas melhores. A recepção foi extraordinária. Muitas alunas se identificaram com sua história e algumas procuraram ajuda após a palestra, revelando que também enfrentavam problemas familiares ou estavam grávidas. A escola solicitou que Mariana voltasse outras vezes. Tamanho foi o impacto positivo de sua fala. Leonardo acompanhou algumas dessas apresentações, sempre discretamente, observando com orgulho como a jovem que havia encontrado na praça se transformara em uma pessoa capaz de inspirar outras. Você encontrou sua vocação, Mariana, comentou ele após uma das palestras. Talvez seu destino seja ajudar outras pessoas através da sua experiência. Inspirado pelos resultados positivos da história de Mariana, Leonardo decidiu criar um projeto social permanente voltado para jovens mães em situação de vulnerabilidade. O projeto, batizado de Anjos da Esperança, seria financiado através de parte da renda de seus shows e venda de discos. Sempre quis fazer algo mais estruturado na área social, explicou Leonardo em uma entrevista. A história da Mariana me mostrou como é possível transformar vidas com um apoio adequado. Agora queremos fazer isso em escala maior, ajudando centenas de jovens que passam por situações similares. O projeto foi desenvolvido em parceria com assistentes sociais, psicólogos, obstetras e educadores. Oferecia acompanhamento completo para jovens grávidas em situação de risco, incluindo moradia temporária, atendimento médico, apoio psicológico, educação profissionalizante e ajuda para concluir os estudos. Poliana assumiu a coordenação geral do projeto, aplicando sua experiência em trabalhos sociais anteriores. É emocionante poder transformar uma história individual em uma iniciativa que pode beneficiar tantas pessoas, disse ela. Mariana será sempre nossa inspiração e nossa primeira embaixadora. A sede do projeto foi estabelecida em um prédio reformado no centro de Goiânia, com capacidade para atender 50 jovens simultaneamente. Além dos serviços básicos, o local oferecia creche para os bebês, permitindo que as mães pudessem estudar e trabalhar. Mariana foi convidada para participar da cerimônia de inauguração do projeto. Aos 8 meses de gravidez, ela discursou emocionada para uma plateia que incluía autoridades, jornalistas e outras jovens que seriam beneficiadas pela iniciativa. Há 8 meses eu estava sozinha e desesperada em uma praça fria, disse ela, a voz firme, apesar da emoção. Hoje, tô aqui para dizer que sempre existe esperança. Sempre existe uma saída. Este projeto representa a prova de que um gesto de bondade pode se multiplicar e tocar centenas de vidas. O parto de Mariana estava programado para meados de dezembro de 2024. Conforme a data se aproximava, a ansiedade tomava conta de todos que haviam se envolvido em sua história. Leonardo e Poliana se revezavam nas visitas, oferecendo apoio emocional e prático. Os pais de Mariana, já completamente reconciliados com a filha, também estavam ansiosos pela chegada do primeiro neto. Na madrugada do dia 18 de dezembro, Mariana começou a sentir as primeiras contrações. Dona Rosa, que estava dormindo no apartamento da filha para ajudar nos últimos dias, imediatamente acionou o protocolo de emergência que haviam estabelecido. Em poucos minutos, Leonardo e Poliana estavam a caminho do hospital, junto com o Dr. Roberto Mendes. O trabalho de parto durou cerca de 12 horas, período durante o qual uma verdadeira multidão se reuniu na sala de espera do hospital. Além da família de Mariana e do casal Leonardo, estavam presentes a assistente social, a psicóloga, alguns dos professores do curso técnico e até mesmo algumas amigas que Mariana havia feito durante os meses de recuperação. Às 14h37 do dia 18 de dezembro, nasceu Gabriel Santos, um bebê saudável, pesando 3,2 quilos e medindo 48 centímetros. Quando a enfermeira trouxe a notícia do nascimento para a sala de espera, todos se emocionaram. Leonardo, particularmente, não conseguiu conter as lágrimas. É um menino lindo e saudável, anunciou o Dr. Roberto. Mariana passou muito bem pelo parto, e o bebê está perfeito. Ambos estão bem, e poderão receber visitas em algumas horas. A notícia foi recebida com aplausos e lágrimas de alegria. Quando finalmente puderam entrar no quarto, a cena foi emocionante. Mariana, apesar do cansaço do parto, estava radiante, segurando Gabriel nos braços com um sorriso que iluminava todo o ambiente. O bebê era realmente lindo, com feições delicadas e uma expressão serena que encantou a todos. Ele é perfeito, disse Leonardo, observando o bebê com carinho. Gabriel, é um nome forte em nome do anjo. Mariana sorriu, explicando que havia escolhido o nome porque significava força de Deus, e ela sentia que tinha sido a força divina que havia colocado Leonardo em seu caminho naquele dia na praça. Leonardo se ofereceu para ser padrinho de Gabriel, uma honra que Mariana aceitou com grande emoção.
Seria um privilégio ter o senhor como padrinho do meu filho, disse ela. O senhor já é como um pai para mim. Seria natural que fosse padrinho dele também. Os primeiros meses com Gabriel foram uma experiência transformadora para Mariana. A maternidade, que ela havia tanto temido durante a gravidez, revelou-se uma fonte de força e propósito que ela não imaginava possuir. O bebê era calmo e saudável, dormia bem e se alimentava sem problemas, facilitando a adaptação da jovem mãe. Dona Rosa se mudou temporariamente para o apartamento de Mariana para ajudar nos primeiros cuidados com o neto. Essa convivência estreitou ainda mais os laços entre mãe e filha, cicatrizando definitivamente as feridas abertas durante o período de afastamento. Eu perdi tanto tempo longe de você, dizia Dona Rosa Frico, mas pelo menos posso estar aqui agora, para ajudar com Gabriel. Ele é a coisa mais linda que já vi. A avó se dedicava integralmente ao neto, permitindo que Mariana pudesse descansar e se recuperar adequadamente do parto. Leonardo visitava regularmente, sempre trazendo presentes para Gabriel e oferecendo apoio para Mariana. Ele havia criado um fundo de educação para o menino, garantindo que ele teria acesso à educação de qualidade, desde a primeira infância até a universidade. Este menino vai ter todas as oportunidades que merece, disse Leonardo durante uma das visitas. Que ele cresça sabendo que pode sonhar alto e realizar qualquer coisa que desejar. Suas palavras refletiam não apenas carinho pelo bebê, mas também uma visão de futuro, que incluía Gabriel como parte de sua família estendida. Poliana também se apaixonou pelo bebê, visitando-o frequentemente e ajudando Mariana com conselhos práticos sobre maternidade. Gabriel tem sorte de ter uma mãe tão dedicada e amorosa, comentava ela. Mariana é uma mãe natural, intuitiva. Ela sabe exatamente o que o bebê precisa. 3 meses após o nascimento de Gabriel, Mariana decidiu que estava pronta para retomar suas atividades. O curso técnico em administração havia sido suspenso durante os últimos meses de gravidez e o puerpério, mas ela estava ansiosa para completar sua formação. A escola ofereceu flexibilidade nos horários, permitindo que Mariana levasse Gabriel para algumas aulas quando necessário. Seus professores e colegas a receberam de volta com carinho, e muitos se ofereceram para ajudar com o bebê durante as aulas. Ter Gabriel me deu ainda mais motivação para estudar, explicou Mariana. Agora não estudo apenas por mim, mas também por ele. Quero ser um exemplo, mostrar que é possível vencer as dificuldades e conquistar nossos objetivos. Paralelamente aos estudos, Mariana intensificou sua participação no projeto Anjos da Esperança. Sua experiência como mãe jovem a havia tornado ainda mais qualificada para orientar outras meninas que passavam por situações similares. Uma de suas primeiras orientandas foi Fernanda, uma jovem de 17 anos que havia sido expulsa de casa pelos pais ao descobrirem sua gravidez. A história era quase idêntica à de Mariana, e a conexão entre elas foi imediata. Quando vi Fernanda pela primeira vez, foi como olhar para um espelho do passado, contou Mariana. Ela estava com o mesmo desespero que eu senti, a mesma sensação de que o mundo havia acabado. Poder dizer a ela que existe esperança, que existe saída, foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. O trabalho de Mariana no projeto social chamou a atenção de organizações nacionais e internacionais que trabalhavam com questões de maternidade. Ela foi convidada para participar de seminários e conferências, compartilhando sua experiência e as lições aprendidas. Durante os primeiros meses de vida de Gabriel, Leonardo trabalhou em uma composição inspirada na história de Mariana. A música, intitulada Anjo na Praça, narrava o encontro entre eles e a transformação que se seguiu, mas de forma poética, sem expor detalhes íntimos da vida da jovem. A letra falava sobre encontros que mudam vidas, sobre a importância de estender a mão para quem precisa, e sobre como gestos simples podem transformar destinos. Era uma música emotiva, com uma melodia envolvente que combinava o estilo tradicional de Leonardo com elementos mais contemporâneos. Quando Leonardo apresentou a música para Mariana, antes de gravá-la, ela se emocionou profundamente. É linda, Sr. Leonardo. É exatamente assim que me sinto, menos como se tivesse encontrado um anjo naquela praça. A aprovação de Mariana era importante para Leonardo, que não queria que ela se sentisse exposta ou explorada de alguma forma. O lançamento do Anjo na Praça foi um evento especial. Leonardo decidiu que toda a renda da música seria destinada ao projeto Anjos da Esperança, transformando a canção em uma ferramenta de arrecadação de fundos para ajudar outras jovens em situação de vulnerabilidade. A música se tornou um sucesso imediato, alcançando o topo das paradas em poucas semanas.
Não era apenas a melodia envolvente ou a voz emotiva de Leonardo que conquistavam o público, mas principalmente a história real por trás da canção, que tocava o coração das pessoas. Emissoras de rádio de todo o país adotaram a música como trilha sonora para campanhas sociais. Várias celebridades gravaram vídeos falando sobre a importância da solidariedade, usando a música como fundo musical. O alcance da mensagem superou todas as expectativas. O sucesso da música chamou a atenção de uma produtora independente de documentários, que propôs fazer um filme sobre a história de Mariana e Leonardo, inicialmente hesitante em expor ainda mais sua vida privada. Mariana concordou quando soube que o documentário poderia inspirar outras pessoas e arrecadar fundos para o projeto social. O documentário, intitulado Do Desespero à Esperança, uma história de solidariedade, acompanhou Mariana durante 6 meses, mostrando sua rotina como mãe, estudante e ativista social. Também incluiu entrevistas com Leonardo, Poliana, os pais de Mariana, profissionais que a acompanharam e outras jovens que foram beneficiadas pelo projeto. Anjos da Esperança. Uma das cenas mais emocionantes do documentário mostrava Mariana revisitando a praça onde havia sido encontrada por Leonardo. Ela estava com Gabriel no colo, agora com 6 meses, e refletia sobre a jornada que havia percorrido. Às vezes venho aqui com Gabriel e penso em como nossas vidas poderiam ter sido diferentes, dizia ela, olhando para o banco onde costumava dormir. Ele poderia ter nascido aqui, na rua, sem assistência médica, sem um futuro. Em vez disso, ele tem tudo o que uma criança pode desejar, é um milagre. O documentário também mostrava o trabalho do Projeto Anjos da Esperança, apresentando outras jovens que haviam sido beneficiadas pela iniciativa. Cada história era única, mas todas compartilhavam elementos comuns: abandono familiar, vulnerabilidade social e a transformação positiva proporcionada pelo apoio adequado. Fernanda, a jovem que Mariana havia orientado, aparecia no documentário como um exemplo do sucesso do projeto. Aos 18 anos, ela havia concluído o ensino médio, começado um curso técnico em enfermagem e dado à luz uma menina saudável. Sua história mostrava que a experiência de Mariana não havia sido um caso isolado, mas parte de um padrão de transformação que o projeto estava proporcionando. O documentário estreou no Festival de Cinema de Brasília e foi aclamado pela crítica e pelo público. Ganhou o prêmio de melhor documentário e foi selecionado para representar o Brasil em festivais internacionais. Mais importante que o reconhecimento artístico, porém, foi o impacto social que gerou após a exibição nacional na televisão. O projeto Anjos da Esperança recebeu doações de todo o país. Empresários, artistas e pessoas comuns se mobilizaram para apoiar a iniciativa, permitindo sua expansão para outras cidades. Mariana foi convidada para falar no Congresso Nacional sobre políticas públicas para jovens mães. Aos 22 anos, ela se apresentou diante de deputados e senadores com a mesma eloquência que demonstrava em suas palestras para adolescentes. Senhores parlamentares, disse ela em seu discurso, eu estou aqui não apenas como exemplo de superação, mas como representante de milhares de jovens que precisam de apoio da sociedade e do Estado. Minha história mostra que, com o apoio adequado, qualquer pessoa pode se reerguer e se tornar produtiva e feliz. Seu discurso resultou na aprovação de uma lei que criava um Programa Nacional de Apoio a jovens mães em situação de vulnerabilidade, inspirado no modelo do Projeto Anjos da Esperança. A lei previa recursos federais para estados e municípios implementarem programas similares. Leonardo acompanhou a sessão no Congresso, orgulhoso de ver como a jovem que havia encontrado na praça se tornara uma líder social reconhecida nacionalmente. Mariana sempre foi especial, comentou ele com jornalistas após a sessão. Eu apenas ofereci a oportunidade. Todo o resto foi mérito dela, da sua força e determinação. Enquanto Mariana ganhava reconhecimento como ativista social, Gabriel crescia cercado de amor e oportunidades. Aos 2 anos, era uma criança alegre e inteligente, que encantava a todos com sua personalidade carismática. Leonardo havia se tornado verdadeiramente um avô postiço para Gabriel, visitando-o regularmente e participando ativamente de sua educação. O menino mostrava interesse precoce pela música, talvez influenciado pela presença constante do padrinho em sua vida. Ele já tenta cantar junto comigo, contava Leonardo, divertido. Talvez tenhamos um futuro cantor na família, mas seja qual for o caminho que ele escolher, terá todo o apoio necessário para ser bem-sucedido. Poliana também havia se apaixonado por Gabriel, tratando-o como um neto verdadeiro. Ela frequentemente levava presentes e passava horas brincando, criando uma relação especial que enriquecia a vida de ambos.
A educação de Gabriel era uma prioridade para todos os envolvidos em sua criação. Mariana havia escolhido uma escola particular de excelência, custeada pelo fundo educacional criado por Leonardo. A criança demonstrava aptidão excepcional para o aprendizado, surpreendendo professores e colegas. Gabriel é uma criança especial, comentava sua professora na educação infantil. Ele é curioso, inteligente e tem uma facilidade natural para se relacionar com outras crianças. É evidente que recebe muito amor e estímulo em casa. 5 anos após o encontro na praça, a história de Mariana e Leonardo havia se tornado um símbolo nacional de solidariedade e transformação social. O projeto Anjos da Esperança havia se expandido para 15 estados, beneficiando mais de 3.000 jovens mães em situação de vulnerabilidade. Mariana, agora formada em administração e cursando pedagogia na universidade, havia se tornado uma das principais vozes do país na defesa dos direitos de jovens mães. Sua organização Now Governmental, criada a partir do projeto original, recebia reconhecimento internacional pelo trabalho desenvolvido. Gabriel, aos 5 anos, era uma criança feliz e bem ajustada, que crescia conhecendo sua história desde pequeno. Mariana nunca escondeu dele as circunstâncias de seu nascimento, adaptando a narrativa à sua capacidade de compreensão em cada idade. Mamãe passou por dificuldades quando você estava na barriga, explicava ela ao filho. Mas papai Leonardo apareceu para nos ajudar. E por isso você tem tantos tios e tias que te amam. Gabriel absorvia essas informações naturalmente, vendo sua família estendida como algo normal e especial. Leonardo, agora com 66 anos, frequentemente reflexionava sobre como aquele encontro casual havia mudado sua própria vida. Eu pensei que estava ajudando Mariana, dizia ele em entrevistas. Mas na verdade ela me ensinou muito mais do que eu poderia ter ensinado a ela. Ela me mostrou o verdadeiro significado da coragem e da determinação. A música Anjo na Praça havia se tornado um clássico, tocada em cerimônias de formatura, casamentos e eventos beneficentes por todo o país. Mais importante, havia arrecadado milhões de reais para projetos sociais, multiplicando o impacto da história original. Aos 25 anos, Mariana havia se estabelecido como uma das principais ativistas sociais do Brasil, casada com um jovem psicólogo, que conhecera durante seus estudos universitários. Ela havia encontrado não apenas estabilidade profissional, mas também felicidade pessoal. Gabriel, agora com 7 anos, continuava demonstrando interesse pela música, mas também mostrava aptidão para outras áreas. Falava sobre ser médico para ajudar bebês como eu era, demonstrando que havia herdado da mãe o desejo de ajudar outras pessoas. Leonardo continuava acompanhando de perto o crescimento de Gabriel e o trabalho de Mariana. Aos 68 anos, ele havia encontrado na paternidade postiça e no trabalho social uma nova dimensão de propósito em sua vida. O Projeto Anjos da Esperança havia inspirado iniciativas similares em outros países da América Latina. Mariana recebia convites regulares para falar em conferências internacionais. Compartilhando a metodologia desenvolvida no Brasil, nossa história prova que um gesto simples pode mudar não apenas uma vida, mas centenas de vidas, diz Mariana. Em sua mais recente palestra internacional, cada pessoa que ajudamos se torna capaz de ajudar outras, criando uma corrente de solidariedade que não tem fim. A praça onde tudo começou havia se tornado um local de peregrinação para pessoas em dificuldades, e também para aqueles que buscavam inspiração. Uma placa discreta marcava o banco onde Mariana costumava dormir, com uma frase simples: aqui começou uma história de esperança. Leonardo e Mariana visitavam o local regularmente, não como uma volta ao passado doloroso, mas como uma celebração da jornada percorrida. Gabriel sempre os acompanhava nessas visitas, aprendendo desde cedo sobre a importância de ajudar o próximo. Nunca sabemos quando podemos ser o anjo na vida de alguém, ensinava Mariana ao filho. Por isso devemos sempre estar prontos para estender a mão para quem precisa. Essas lições, aprendidas na dor e cristalizadas na alegria, continuavam tocando novas vidas e criando novas histórias de esperança. A história que começou com uma jovem desesperada, dormindo em uma praça fria, havia se transformado em um movimento nacional de solidariedade, provando que o amor e a compaixão ainda eram as forças mais poderosas para transformar o mundo. Uma vida de cada vez.